Olá, vamos fazer a leitura do compêndio do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Estamos abordando a terceira parte do compêndio que trata da vida em Cristo, como o cristão deve se conduzir. Hoje vamos abordar as perguntas de número 366 a 370. Pergunta número 366. Como se situa a liberdade humana na ordem da salvação? Nos diz o compêndio. A nossa liberdade está fraca por causa do primeiro pecado. O enfraquecimento se torna mais agudo pelos pecados sucessivos. Mas Cristo nos libertou para sermos verdadeiramente livres. Com a sua graça, o Espírito Santo nos conduz à liberdade espiritual para nos fazer seus livres colaboradores na Igreja e no mundo. Pergunta número 367. Quais são as fontes da moralidade dos atos humanos? Nos diz o compêndio. A moralidade dos atos humanos depende de 3 fontes: do objeto escolhido, ou seja, um bem verdadeiro ou aparente; da intenção do sujeito que age, ou seja, do fim pelo qual ele realiza a ação; e das circunstâncias da ação, inclusive as consequências. Pergunta número 368. Quando o ato é moralmente bom? Nos diz o compêndio. O ato é moralmente bom quando supõe, ao mesmo tempo, a bondade do objeto, do fim e das circunstâncias. O objeto escolhido pode sozinho viciar toda a ação, ainda que a intenção seja boa. Não é lícito fazer o mal para que dele venha um bem. Um fim mau pode corromper a ação, ainda que o seu objeto em si seja bom. Ao contrário, um fim bom não torna bom um comportamento que por seu objeto é mau, porquanto o fim não justifica os meios. As circunstâncias podem atenuar ou aumentar a responsabilidade de quem age, mas não podem modificar a qualidade moral dos próprios atos. Jamais tornam boa uma ação em si má. Pergunta número 369. Há atos que são sempre ilícitos? Nos diz o compêndio. Há atos cuja escolha é sempre ilícita por motivo do seu objeto. Por exemplo, a blasfêmia, o homicídio, o adultério. A escolha deles comporta uma desordem da vontade, ou seja, um mal moral, que não pode ser justificado com o recurso aos bens que eventualmente dele puderem derivar. Pergunta número 370. O que são as paixões? Nos diz o compêndio. As paixões são os afetos, as emoções ou os movimentos da sensibilidade, componentes naturais da psicologia humana, que estimulam a agir ou não agir em vista do que é percebido como bom ou como mal. As principais são o amor e o ódio, o desejo e o temor, a alegria, a tristeza, a cólera. A paixão principal é o amor, provocado pela atração do bem. Não se ama senão o bem, verdadeiro ou aparente. Com isso, nós encerramos as perguntas de hoje. Fique com Deus.